Se você está aqui é porque você quer saber um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo. Como é que é essa experiência pentecostal. E você está no lugar certo. Vamos ver. Olá, eu sou o professor Marcos e é um enorme prazer ter você aqui no nosso canal, ok? Eu vou contar um breve resumo da minha trajetória pentecostal, até eu receber o batismo no Espírito Santo. Minha família toda não era evangélica, então eu vim conhecer o berço evangélico com minha tia me levando para a igreja evangélica. Ela era católica e um belo dia, ela sempre foi católica do pé roxo, mas ela tinha um coração diferenciado. Ela não criticava os evangélicos, ela gostava de ouvir a palavra de Deus. Era uma pessoa que não discriminava a religião das pessoas. Ela valorizava o que era pregado, certo? A palavra de Deus sobretudo. Então, um dia, eu não vou chamar esse dia de sobrenatural, mas é de se pensar, ela sempre todo domingo ia para a missa. E um dia, sem querer, ela foi em direção para a missa, só que passou direto e subiu e parou na igreja evangélica, Assembleia de Deus. E ela foi e entrou. Nunca tinha ido para essa igreja e levou eu, era pequenininho, minha tia no caso. E naquele dia o pregador falou a palavra, pregou, e esse pregador, na sua homilética, na sua pregação, chegou a falar que o Espírito Santo tinha trazido alguém hoje diferente e seria especial esse momento, que foi no caso da minha tia, que estava eu, pequenininho, novinho, 4, 5 anos de idade, e naquele momento ela começou a sentir algo sobrenatural ali naquele momento. A gente sabe que as igrejas pentecostais, em sua maioria, ela tem essa característica de homens que têm os dons espirituais, que falam no nosso coração, nada de psicologia, nada de hipnose, a não ser outras igrejas aí tendenciosas que se utilizam desses mecanismos, de enganar o povo. Mas até onde eu sei, esses anos que eu estou na minha igreja, Assembleia de Deus, nunca nenhum homem tendencioso se utilizou desses elementos. De psicologia reversa, de psicologia, nada de psicologia. Não é psicologia. É a palavra de Deus. É viver a palavra. É o Espírito Santo que revela o coração do homem, como o próprio Paulo falou. E nada de hipnose, sobretudo. Mas ele falando a palavra, sua experiência, o Espírito Santo tocou no seu coração. E direcionou essa palavra para minha tia, ela aceitou naquele dia, e eu também junto, não sabia o que era ser evangélico, e dali por diante eu me tornei evangélico. Pronto, minha trajetória foi, conhecia as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, e assim sucessivamente passaram-se os anos, e eu vi muita coisa acontecer aos meus olhos, coisas espirituais, sobrenaturais. Vi sim várias, eu posso contar aqui em um outro momento. Não sei se é importante falar aqui para o YouTube, mas eu vou falar. Isso é importante para fortalecer a fé de outras pessoas e de alguma forma minimizar, erradicar a mentalidade dos leigos, das pessoas desinformadas, das pessoas leigas, tendenciosas, ignorantes nesse aspecto pneumatológico. Então o que acontece? Eu via muita gente se batizando com o Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, vi várias pessoas. E uma coisa que eu tenho que confessar a vocês é que nessas mais de 3 décadas que eu estou na casa do Senhor, nunca ouvi, nunca fui instruído a forçar em falar línguas. Nesses mais de
nessas mais de 3 décadas que eu estou na Assembleia de Deus, nunca nenhum pastor, nunca nenhum obreiro, nunca nenhum gestor nos ensinou a falsificar uma língua. Não se tem aula disso. Isso é importante falar, porque dentro do meio neopentecostal, carismático brasileiro, muita gente tem aulas disso. Isso é um absurdo, minha gente. Isso é muito triste, porque o todo é formado por partes. E às vezes o todo é destruído por causa de uma pequena parte que brinca com línguas estranhas, que brinca de ser espiritual. Tem deles que faz até cursos de falar línguas. Isso é um absurdo. Em igrejas neopentecostais, em igrejas carismáticas, não confunda o carismático dos Estados Unidos, que é um sinônimo do pentecostal no Brasil. Então o que acontece? Nunca ouvi um pastor na minha vida, da minha igreja e de outras igrejas da Assembleia de Deus, pentecostais, ensinar o outro a falar assim, lá. Não, nada disso, nada disso. Se você ouviu isso de alguém, essa pessoa é tendenciosa, certo? Não quero nem papo mais com essa pessoa sobre essa temática, porque essa pessoa é tendenciosa. Agora, eu não tiro sua razão, eu não tiro a razão dela. Dessas pessoas que têm contato com pessoas neopentecostais que brincam de dar cursos de falar línguas, realmente a gente vê uma malícia muito grande. Essas pessoas são más, são pessoas mentirosas. E de fato a gente fica revoltado com esse meio neopentecostal brincando de falar línguas. Brincando. À torta à direita. Ensinando como se fala e a pessoa vai e tal e começa a falar, mas não fala. E o resultado disso, você sabe o que acontece? Essas pessoas saem do meio neopentecostal, vão se tornar muitas vezes presbiterianos, não sei, outras igrejas aí fora, ateus, vão ficar revoltados com a religião, e com toda razão. Por quê? Porque veio de um núcleo neopentecostal que brinca com línguas, que é uma falsificação das línguas. Então, isso é importante para você saber, ok? Então, diante do que eu estou falando aqui, quem conhece a minha vida sabe, e eu estou falando o real, a realidade dos fatos, segundo a minha prisma de experiência, porque você só pode falar daquilo que você conhece. Como é que uma pessoa que não é pentecostal, ela vai falar de um pentecostal que ela não sabe a realidade? Ela vai falar baseada em algumas experiências de sua vida. Isso é uma realidade. Eu sou de uma igreja tradicional, então eu já tenho o primeiro impasse ali. Eu sou cessacionista, né? Existem os continuistas ou continuacionistas e existem os cessacionistas. Os que acreditam que cessou e os que acreditam que continuaram os dons. E tem aqueles que são mais problemáticos ainda, que você não deve dar ouvido nunca, que dizem que é mito o Atos capítulo 2. Então esse tipo de pessoa, se ela acha ou ela afirma, ela pode ser o que for. Se ela for mestre, doutor, aí isso mostra uma ignorância crônica, uma pessoa que é extremamente tendenciosa, uma pessoa que é desequilibrada, uma pessoa que seja, essa pessoa já mostra que ela não acredita em milagres, ela não acredita em curas, ela não acredita no sobrenatural, no Espírito Santo. Esse tipo de pessoa é uma pessoa liberal, cética, uma pessoa frustrada da vida, uma pessoa que lamentavelmente entrou numa religião de uma forma, talvez de forma tendenciosa, querendo alguma coisa a mais, não sei, e ela, diante da sua vida, ela ficou traumatizada, porque ela vem de uma igreja tradicional. As igrejas tradicionais normalmente aniquilam, ironizam e abominam quem são pentecostais. A gente sabe, os pentecostais sofrem muito com isso. Então, se eu sou de uma igreja tradicional, pelo menos eu não venha ignorar o outro, eu não venha brincar com línguas estranhas dos outros. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A igreja batista é uma igreja tradicional, mas dentro dela surgiu uma igreja batista renovada, que acredita nos dons espirituais e fala em línguas estranhas. E aí? Será que os batistas agora vão tirar onda, vão ironizar e dizer que é do demônio os outros batistas deles, irmãos deles em Cristo? Não. Acredito que não.
Existem igrejas presbiterianas pentecostais. Exato. Igrejas que não acreditavam nos dons espirituais e começaram a acreditar. Procure obras aí que falam sobre essa temática. Como é que tu vai procurar saber se os dons espirituais é verdadeiro, são reais? Há uma pessoa que ela não é pentecostal, que é uma pessoa que é cética, ou uma pessoa que é tradicional. Você está indo ao lugar errado. É a mesma coisa de eu perguntar a um matemático, dizer assim, as classes gramaticais, como é que? Me explica aí. Ou chegar perto de um professor de português e dizer assim, olha, tu sabe dizer quanto é 2 elevado a 150, a potência 150? Você está perguntando a pessoa errada. Então essa é a tendência das pessoas. Sempre perguntar coisas bacanas a pessoas que não são conhecedoras. São desconhecedoras da temática do assunto. Vai perguntar a Deus a um ateu. Para mim é uma hipocrisia. Deus existe? Não. Pronto, já tem a resposta. Tu vai perguntar se Deus existe? Tu quer saber realmente se Deus existe? Quer? Então vai procurar quem crê. Vai perguntar a quem acredita. Certo? E não quem desacredita. Tu quer uma resposta, se ele existe, você vai perguntar a quem tem experiência da existência dele. Isso é um fato. Isso é uma questão lógica. Ah, eu vou perguntar a quem não acredita. Então, meu irmão, está perguntando a pessoa errada. Mas vamos voltar à temática aqui. Então, o que acontece? Eu vi muita gente sendo batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo, no Espírito Santo. E eu olhava, achava muito interessante, misterioso, muito... No início eu achava meio esquisito, me assustava um pouco, mas ao longo do tempo eu fui me acostumando e compreendi que aquilo era um fenômeno espiritual, por vários elementos. Por vários elementos. Isso, eu comecei a ler Atos 2, que eu vou ler com vocês aqui, ó. Atos 2, verso 1 em diante, diz o seguinte. Agora, Atos 2. Atos 2 diz o seguinte. A epígrafe fala, a descida do Espírito Santo. É lamentável, minha gente, muita gente que não tem a experiência. Quem não pode aquilatar isso tem que ficar calado. Deveria ficar assim, ó. Só fale daquilo que você conhece. Se você não conhece na prática, então fique calado. Porque senão você vai dar um de analfabeto funcional nas questões espirituais, bibliológicas, eclesiásticas, pneumatológicas. E é o que acontece. Muita gente que não conhece esse lado começa a falar bobagem, fazer certas afirmações baseadas na sua experiência. E basear nas suas experiências que não existe o Espírito Santo e ignorar milhões de pessoas que falam línguas estranhas, isso já mostra o nível do camarada. O nível de percepção dessa pessoa. Ou ela é ou ela se faz. Vamos lá, Atos 2, do 1 ao diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Essa profecia aqui, na verdade, cumprida em Atos, parcialmente em Atos, e de Atos até os dias atuais, ela é a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, que fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá, depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Voltando para Atos aqui. Esse contexto de Atos aqui, a igreja,
eclesiologia, estudar sobre eclesiologia é estudar sobre Atos, sobre a igreja, o desenvolvimento da igreja. O que aconteceu lá em Joel apontava para o cumprimento aqui em Atos, ou pelo menos o cumprimento parcial em Atos. Começou em Atos. Não existe nenhum judeu antes de Cristo que falasse em línguas estranhas. É uma coisa que ia acontecer. Se alguém chegar e dizer assim, porque não tem nenhuma evidência judaica, para mim essa pessoa é mais leiga e tendenciosa do que qualquer outra pessoa. Dá vontade de rir do tipo de mentalidade dessa criatura. Não tem uma evidência judaica, nenhum judeu do Antigo Testamento. Claro, troglodita. Claro. Espiritual carnal. Claro que nenhum judeu. Isso é uma profecia que se cumpriu em Atos 2. E de Atos de 2 até os dias atuais, os pais da igreja falam sobre isso. Depois dos pais da igreja, cara, até os dias de hoje. Ignorar isso é, como eu falei, é um analfabeto funcional das coisas espirituais, da Bíblia em si. Essa pessoa não quer ler a Bíblia, não. Se ela usa a Bíblia, ela é uma pessoa hipócrita. Eu sou doutor em teologia. E mas eu não creio na Bíblia. Então, para mim, essa pessoa está se utilizando de um título para favorecer outras coisas. Certo? Suas frustrações. Revelar suas frustrações. Essa pessoa pode ser perturbada. Só pode ser isso. Mas vamos lá. O que aconteceu em Atos foi profetizado em Joel. Certo? E se cumpriu parcialmente em Atos 2. Se repercutiu até os dias atuais. E esse é você estudar sobre William Seymour. Certo? Você vai entender o que eu estou falando. Eu passei anos na igreja, muitos anos, e não pedia batismo com o Espírito Santo. Pedia parcialmente, eu não vou mentir. E eu não sabia em si como é que eu ia pedir. E o pastor disse, olha, você só dá glória a Deus, glorifique a Deus, honre a Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Imagine ele aqui. E eu disse, vou fazer. Aí eu pedia. Passei anos e anos e nada. E chegou um momento que eu deixei pra lá. Eu não sentia, eu não precisava, eu estou bem, o Espírito Santo está na minha vida. Eu não preciso me preocupar com isso. Mas chegou um momento que muitos colegas meus, né, irmãos em Cristo, começaram a falar em línguas estranhas. E eu achei aquilo bonito, eu disse, eu quero. E o pastor disse, olha, você tem que acreditar mais, não pode duvidar. E nenhum pastor mandou dizer assim, fique falando letrinhas, some palavras. Faça bloquinhos, tijolos fonéticos para falar em línguas estranhas. Junta uma letrinha com a outra, tal. Não, nada a ver com isso. Nada a ver. Por isso que muita gente desconhece a realidade. Eu só posso, eu só posso falar aquilo que eu aquilatei, que eu provei. Certo? Caso contrário, eu sou tendencioso. Essa pessoa é tendenciosa, desinformada, ignorante. É uma pessoa leiga na temática. Ignora essa pessoa. Vamos lá. Passaram os seus tempos. Aí um belo dia, eu estava namorando com a menina e ela foi para a igreja. E tinha um movimento que nós pentecostais fazemos muito, que é fazer o convite. Chamamos e ela veio. Todo mundo vem para frente e diz, quem quiser ser batizado com o Espírito Santo, chegue e se ajoelhe aqui, dobre o seu joelho. Certo? Todo mundo dobrou os joelhos e começou a pedir o batismo com o Espírito Santo. E no meio de 20 pessoas mais ou menos, se batizou uma, se batizou a outra e foi batizando. E eu fiquei assim, impressionado com aquilo. Aí de repente eu comecei a buscar. Eu quero sim, eu quero também. E fiquei falando, pedindo a Deus. E de repente, alguém toca no meu ombro e disse, olha, tua namorada foi batizada no Espírito Santo. Aí eu disse, eu não acredito. Ela era nova convertida. E eu digo, eu não acredito, meu Deus do céu. Aí eu fiquei assim, perturbado. Não, eu quero ser batizado também agora. Eu disse, Senhor, eu nunca bebi, eu nunca me prostituía, eu nunca tal. Pai, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Eu quero. Aí eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E comecei a glorificar a Deus. Porque se ela tinha vindo, ela veio de um berço católico, não sabia o que era isso. É leiga no assunto, na temática, como a maioria é. A maioria são.
Então o que acontece? Eu fui e intensifiquei minha credibilidade. Eu não deixei nada vir para minha consciência me atrapalhar de buscar esse batismo com o Espírito Santo. E de repente eu comecei a glorificar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, com pouco. E quando de repente eu percebi que eu não estava escutando mais ninguém ao meu redor. E escuta o que eu estou falando, minha gente. Olha, o que eu estou falando aqui é 100% real, verdadeiro na minha vida. Se eu estiver aumentando um pouco ou diminuindo um pouco, que Deus tira a minha vida. Que Deus tira a vida das minhas filhas. Certo? Ok? Pronto. Diante de Deus, estou botando aqui ó, a mão em cima da Bíblia. Diante de tudo que é mais sagrado. Eu comecei a glorificar e de repente, eu não sei se eu estava com os olhos abertos ou se eu estava com os olhos fechados e vi aquilo. Mas eu vou contar o que eu vi para vocês. Não era nem para eu falar essas coisas aqui no canal, mas eu vou falar. Eu vi, como se fosse um deserto e uma árvore seca. Parecia Jerusalém. Eu olhei e vi assim, tudo em silêncio. Estava tudo em silêncio. E eu vi uma luz, como se fosse o sol, né? Uma luz forte, altíssima. E eu olhei assim, me escondi atrás de uma árvore. E estava um calor muito grande. É como se o sol, totalmente branco, branco mesmo, né? A luz forte. E subiu em cima assim da árvore. Veio em direção à árvore. E eu fiquei com aquele medo. E eu disse, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E quando eu olhei para o alto assim, aí eu senti esse ser espiritual, essa luz vai defender minha palavra. Aí eu olhei assim, aí eu fiquei com medo. Não vou mentir. Defender tua palavra, eita, defender minha palavra. Disse, vai defender minha palavra. Eu fiquei com medo. Defender a palavra exige conhecimento, exige muita coisa e eu não tenho conhecimento algum. Aí eu fiquei como se tivesse assim, mais ou menos. Aí eu senti que aquela luz ia se afastando. Se afastou. Aí eu disse, não, eu quero. Eu vou defender tua palavra. Aí falei isso chorando, eu vou defender tua palavra. Aí quando eu disse, eu vou defender tua palavra. Quando eu me concentro de frente do púlpito ali, perto do púlpito ali, eu vi uma luz forte. Aí eu vi ela se afastando, eu disse, eu quero. Aí eu vi, agora eu estava 100%, saí daquele ambiente de desértico, mentalmente falando, né? Visualmente falando, e me concentrei no púlpito e não escutava mais ninguém, não estava escutando mais ninguém. Mas meu coração estava forte, meu coração estava batendo muito, eu estava suado. E eu disse, eu quero. E aquela luz simplesmente veio até a mim. Quando veio até a mim assim, eu senti um impacto. E eu comecei a falar em línguas estranhas. E eu recebi, o pastor olhou, botou o microfone assim para testar. Ele falou, tá falando línguas estranhas. Já tinha sido 3 ou 4 pessoas que tinham sido batizadas com o Espírito Santo. O batismo com línguas é uma evidência exterior, posterior, uma experiência posterior da graça de Deus. Quando a gente aceita Cristo, a gente já é batizado no Espírito, tá certo? Agora, quando a gente busca os dons espirituais, os dons do Espírito, a evidência primária, até onde se sabe e até onde eu percebi, foi falar em línguas estranhas. Eu não sabia, são línguas ininteligíveis, você não sabe o que está falando. Mas tem um detalhe, uma ressalva que eu deveria falar aqui, super, hiper importante. Um dos motivos da minha pessoa eu tenho que falar, de eu não ter sido batizado no Espírito Santo, é porque talvez dentro de mim eu duvidasse. Um pouco. Lá dentro, incredulidade, um pouquinho, diz assim, será que esse povo não estão enrolando não? Mas nada assim convicto, porque ficava na balança. Não, acho que não, é a verdade. Mas tem um momento que eu vi algumas pessoas que eram muito meninice, muita molecagem. E eu dizia, não, isso aí ele tá imitando, isso aí ele tá brincando. Inclusive um brincava de imitar línguas e ele morreu. Não por consequência disso, é claro, né? Mas ele brincava muito.
de ficar imitando línguas. Mas a vida dele se destruiu totalmente. Eu atribuo isso também uma consequência de você brincar com o Espírito Santo. Talvez blasfemar contra o Espírito Santo. Mas deixa essa parte de lado. E detalhe, nesse dia, ou melhor, nessa noite, eu comecei a falar em línguas estranhas. Tudo que eu falava com um som mental português, saiu uma língua estranha. Era convertido. Grave o que eu estou falando. Quando eu falava, eu sabia o que eu estava falando, mas saiu em uma língua estranha, diferente. Certo? E é impossível quase isso. Porque quando eu falava assim, eu adoro a Deus, sai outra língua. Ou tipo, God is my savior. Deus é o meu salvador. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu falava o som que vinha na minha mente, eu não ficava em transe, perdendo a consciência, não estou sabendo o que está acontecendo. Não. Ninguém é um maluco para ficar assim, não, viu, minha gente? Quem não conhece vai falar igual os do Atos. Estão bêbados. Estão bêbados. Como aconteceu em Atos. Alguns disseram isso. Então, você não perde a sua consciência. Você sabe o que está acontecendo ali. Você não sabe o que está falando. A não ser que você ganhe o dom em si de saber o que está sendo falado. Certo? Você sabe o que está sendo falado? Beleza, é um outro dom. E aí existe o dom de profecia. Existe o dom de visões. Isso são coisas subsequentes quando você pede, busca e Deus lhe dá. Agora, se você acreditar. Se você não acreditar, você vai ficar na mesmice, né? Na neutralidade, nos devaneios intelectuais, mitológicos, de mentes tendenciosas de querer descredenciar e desacreditar no relato de Atos 2. Essas pessoas sim vivem no mundo mitológico, no mundo materialista, no monismo filosófico, talvez. Mas vamos lá. Quando eu falava em si, Deus é o meu caminho, God is my way. Quando eu falava assim, falava outro som. Como eu estivesse falando aqui. Deus é o meu rei. Saía, God is my king. Jesus é a verdade. Jesus is the truth. Jesus é o caminho. Aí saía, Jesus is the way. Quando eu falava o som em português mentalmente, consciente do que eu estava falando e pronunciando, eu queria falar aquilo, saía uma língua estranha. E depois eu perguntei à minha namorada e perguntei a algumas pessoas o que é que elas escutaram, isso uma semana depois, mais ou menos. E todo mundo estava dizendo, não, tu estava falando línguas estranhas, ninguém estava entendendo nada. Aí foi quando caiu a ficha que eu disse, oxente, mas eu estava sabendo, eu tinha noção do que eu estava falando. Meu caso é a parte. Tem uns que falam e não sabem o que estava ouvindo. Não, eu falava, eu não sabia o que eu estava falando. Então essa pessoa só falou em línguas estranhas, mas ela não sabe o que estava falando. No meu caso, eu sabia tudo que eu estava falando. Eu falava uma coisa, só que o som saía diferente. Eu escutava duplicado. Entenderam? Eu estivesse falando aqui, tipo, vou falar aqui. É muito importante te sentir, meu Deus. It's a very important to feel you. Saía isso. Não isso que eu estou falando. Falava línguas estranhas. Palavras ininteligíveis, né? Diferente. Não é eu que criei, não é eu que tive um curso para falar. Se são espirituais, então só Deus sabe o que está sendo falado. Certo? E se há repetições dessas palavras e frases, ou frases espirituais, né? Então esse tipo de palavra em si representa alguma coisa para Deus. Por ela ser repetida. É tão provado que tem pessoas que reproduzem a mesma palavra. Só que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe do que se trata. Certo? Ela fala, ela repete, ela pronuncia. Agora, existem aquelas pessoas que infelizmente são tendenciosas, que se utilizam das línguas neopentecostais, línguas estranhas, e tentam imitar. Então A, B ou C tenta imitar a mesma coisa. Beleza, está imitando.
mas talvez, eu tenho certeza que você está imitando o outro, não é espiritualmente. Essa pessoa não está no espírito. Ela está imitando para enganar os bestas, certo? O que eu vivi em si, minha experiência pentecostal, foi real, foi nítida, foi consciente. Não foi uma coisa delirante, psicológica, não foi nada, um momento de loucura de nenhuma forma, como muitas pessoas que não são pentecostais afirmam. E eu até entendo. Essas pessoas são altamente leigas, desconhecedoras da temática. Eu não posso ignorar isso e eu não posso ser um pouco também negativista com essas pessoas. Elas pecam porque não sabem. O próprio Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas. Não tem conhecimento da Bíblia, só vive de youtuber, de resuminho, buscando liberais, né, negativistas, pessoas que desacreditam da palavra, então vão ficar mais cru e vão se distanciar cada vez mais do Espírito Santo. Eu passei anos buscando e não consegui. Mas um belo dia, quando eu achei que minha esposa de fato tinha sido batizada, que tocaram, ela está sendo batizada, mas não, ela quase foi batizada. Porque depois ela não falou em línguas estranhas. Mas ela foi renovada, não sei. Aí eu disse, gente, aí quase que eu até brinco também às vezes, mas rapaz, será que Deus estava brincando comigo? Fez com que eu achasse que minha namorada estava sendo batizada no Espírito Santo, para que eu em si fosse mais verdadeiro na minha busca. Porque eu vivi no núcleo pentecostal. Eu via gente sendo batizada com o Espírito Santo. Então muita gente hoje em dia vive no núcleo pentecostal, mas não é batizado com o Espírito Santo. Tudo que eu estava falando, mentalmente eu sabia o que eu estava falando. Porém, o que estava saindo na minha boca era outra coisa, sobrenatural. Era glossolalia, né? Xenolalia, glossolalia, não sei qual dos dons, mas um está vinculado ao outro, com certeza. Apesar que eu estava falando e sabia o que estava sendo falado, porém estava saindo um som diferente. Já o outro irmão da igreja estava cantando em línguas. Ele sentou na cadeira lá, Henrique, da igreja. Um salve aqui para você, Henrique. Nossas experiências espirituais são a garantia 100% de que o texto sagrado de Atos 2 é real. É puro, não é ficcional, não é mitológico. Não é de uma demência, como algumas pessoas pensam aí e jogam suas cartas, suas fichas todas dizendo que não existe. Estão 100% equivocados, lamentavelmente. Então, ele estava lá em línguas, em êxtase, e ele estava falando, cantando, como se fosse um cântico espiritual lindo. E nunca foi ensinado isso para ele. Depois, a primeira vez você não tem controle. Isso é um fato. Eu não tive controle assim no sentido de... Eu queria glorificar a Deus. Eu queria dizer que Deus é bom. Deus é o meu Salvador. Deus é maravilhoso. Eu só ficava exaltando e glorificando a Deus, por incrível que pareça. E quando eu olhava para as pessoas, Deus tocava no meu coração para eu falar alguma coisa. E quando eu falava em línguas, mas a pessoa não estava entendendo nada. E eu estava entendendo, na minha mentalidade, eu achava que todo mundo estava escutando o que eu estava falando, o que estava vindo na minha mente para falar, né? Deus é muito grande na tua vida, assim, tal. Só que estava saindo em contrapartida outro som. E a pessoa disse, olha, tu falasse, eu não entendi, foi nada. Eu digo, gente, aí eu fiquei achando estranho, eu digo, gente, e eu não estava falando? Aí na minha mente surgiu o seguinte, depois, será que o que eu estava falando estava saindo como se fosse uma tradução nas línguas estranhas, como deve ser feita, ou que eu estava falando em línguas estranhas, realmente era uma língua estranha, ninguém estava escutando, mas automaticamente Deus me deu o dom de entender o que eu estava falando. Pode ser uma ou outra, pouco importa, o importante é que eu estava sabendo. Agora vamos pensar um pouco. Se eu estivesse falando qualquer coisa, eu não estivesse entendendo nada.
A evidência para mim, para a minha vida, eu acho que Deus fez diferente. Porque Deus sabe que eu sou muito de analisar tudo. E talvez se eu falasse uma língua aleatória, não tivesse entendendo nada, talvez na minha mente eu ia dizer que talvez foi... minha mente, né, na nossa mentalidade cética, poderia pensar alguma coisa. Poderia dizer, não, mas isso aí foi um descontrole emocional. Não, mas eu estava consciente do que eu estava falando. Eu estava falando, estava muito alegre, feliz, uma força que dá espiritual dentro de você. Você fala que é incontrolável na primeira vez. Na segunda, terceira e sucessivamente, você já tem controle sobre o seu espírito. Não é controle com o Espírito Santo, jamais, nunca. Mas eu senti dentro de mim algo muito bom, algo tranquilo, assim, deixa você em paz, sua mente fica tranquila, forte, Deus está contigo ali, você sente não vou dizer aura, uma áurea espiritual, mas o seu espírito fica muito mais fortificado. Essa foi a minha primeira experiência. Claro que se é pessoal é experiência, claro, né? Não vou fazer uma ambiguidade aqui. Experiência pessoal. Mas minha experiência, que literalmente 100%, claro que é pessoal, me faz reforçar, ratificar o texto sagrado, baseado nas minhas experiências e as experiências de tantos outros, milhões, né? Milhões e milhões e milhões de pessoas que passam por isso diariamente. Então não é um fato isolado, é só eu que tive essa experiência. Então vai questionar as outras experiências, né? Antropologicamente, todo ser que é pentecostal sabe o que está falando. E quando alguém que não é pentecostal fala que não existe os dons espirituais, a gente dá uma risada assim, dizendo assim, pobrezinho, pobrezinho, não sabe de nada, inocente, não sabe o que está perdendo. Agora, é uma verdade que muita gente está na igreja, muita gente não é batizado com o Espírito Santo. Não é quando eu quero, né? Não é quando eu quero de fato, vem o Espírito Santo. Não é quando eu quero ser batizado que eu vou ser batizado. É segundo e conforme o Espírito Santo conceder. Certo? Nem todo mundo ou foi, ou será batizado. Então tire da sua cabeça isso. Por isso tem gente que fica forçando. Acaba caindo nessas igrejas neopentecostais aí, carismáticas, imitando línguas, e que isso não existe. Isso foi a minha primeira experiência que eu queria passar para vocês aqui. Que seja um estímulo para você crer na palavra de Deus e fazer como milhões de pessoas que buscam o Espírito Santo e encontram o Espírito Santo, os batiza, certo? Eu vou falar algumas experiências após esse vídeo aqui, possivelmente eu coloco depois no canal, tá certo? Se você gostou, pode curtir aí. Se você não gostou, pode botar o dislike aí. Se você achou importante essa experiência que eu estou passando aqui no canal do YouTube, envia para aquela pessoa lá que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, ou até mesmo aquela pessoa que não crê. Então, não ignore esses fatos. Não ignore o texto sagrado. Não se torne débil, como muita gente que tenta negativar o fato de Atos 2. Muita gente não, né? 1% só. 99% de todo cristão, pentecostal ou não pentecostal, acredita em Atos 2. E não chega a 1% as pessoas que desacreditam disso. 1% aí temos céticos, ateus problemáticos, doentios, pessoas frustradas com a religião, com o sistema contaminado que está acontecendo atualmente há muito tempo, nessas igrejas que visam o financeiro e não o espiritual das pessoas, levar para Cristo, mas não fazem disso um comércio, como a gente sabe. E essas pessoas se frustram tanto que começam a desacreditar de tudo. Mas quem tem ainda lá no seu íntimo a sua fé, mesmo um pouquinho frustrada, uma fé que está realmente engessada, talvez neutralizada por conta das frustrações de igrejas que não têm compromisso com a palavra, essas pessoas estão assim, paradas no tempo, e sobrevivem do que os outros acham e pensam, certo? Então, que Deus te abençoe.